guria! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aí a mais um Poção Mágica de Gabi. Estamos iniciando hoje, nessa segunda-feira, aí, 30/11. Gente, a gente tá virando pro nosso último mês do ano, né? E aí, como vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre coragem, né? Coragem de se enfrentar, né? Então esse é o nosso tema. Olha, amei este filtro novo que estou usando hoje, carregado na maquiagem, né, gente? E é bem por aí, né? Bom, então primeiro me apresentar, né? Então meu nome é Gabriele Tubbs, eu sou estruturadora emocional quântica e nutricionista e eu ajudo mulheres acima de 30 anos a se desenvolverem emocionalmente para sua independência, para sua independência emocional, né? Para que você seja quem você é na sua essência, tá? Então, essa é a minha grande missão aí, gente, através da parte terapêutica, né? Essa terapia integrativa ajudar essas mulheres, tá? Que são aí vocês que estão sempre em contato comigo pelo direct, enfim, algum comentário, alguma coisa assim, tá bom? E aí, como eu falei, vamos falar sobre o tema quem tem coragem de se enfrentar emocionalmente para se curar, de se enfrentar para se curar. Eu não consigo deixar de falar a palavra emocional no meio dessa história, porque quando a gente fala sobre todas as nossas questões interiores, obviamente a gente tá falando de emocional, é ou não é, né? É isso aí, gente. Então, essa é a grande sacada, né? E o grande ponto que você vai ficar, você deve ficar alinhado para que você consiga ter os seus desejos realizados, né? O que é desejo realizado? É que você chegue na realização dos seus sonhos, dos seus desejos e que eles possam então trazer um conforto para ti. Quando eu falo de conforto nesse caso, eu não tô falando simplesmente de um conforto físico, material, mas um conforto emocional também, né? Então é este conforto que vai trazer para dentro de você. É um conforto interior, né? Então um conforto interior, ele vai bem além das questões materiais, né? E porque o nosso emocional, ele vai nos ajudar nessas realizações como um todo, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre isso, sobre se enfrentar para se curar, nada mais, nada menos, a gente tá falando sobre entrar para dentro de você e buscar entender o que houve na sua caminhada, quais as questões que mais pegaram, né, que mais foram traumáticas, né? Vocês sabem, quem me acompanha aqui sabe, eu uso bastante essa palavra e de fato a gente tem, né, total ligação dessas questões de traumas com relação ao que acontece hoje na sua vida, tá? Então, isso é um ponto bastante interessante de a gente ir nessa busca, né? Então, quais foram esses traumas, essas questões que aconteceram na sua caminhada, que hoje interferem de tal forma na tua vida e que você não perceba. Então, quando a gente fala sobre se enfrentar emocionalmente, se enfrentar para se curar, é porque assim, primeiro ponto, a cura de qualquer doença, de qualquer situação, seja ela emocional ou mesmo física, uma doença que já chegou no teu corpo físico, que você já tem sinais, sintomas e diagnóstico, toda e qualquer doença existe cura. Não se escabelem. Pois é, por que não se escabelem? Porque vocês vão escutar
toda a medicina tradicional, a medicina materialista, entenda que quando eu estou falando a palavra materialista relacionada à medicina, eu estou falando de matéria, tá? Então é esta consideração de que somos feitos apenas de matéria. Hashtag só que não, né? Pois é. Por quê? Porque nós somos feitos de energia e de outros componentes, né, que vêm do corpo, dos corpos astrais e dessa nossa conexão, né, como humanos no planeta Terra e a nossa relação com toda os nossos vizinhos, tá? Por isso que falar de medicina cartesiana, medicina materialista, ela não considera essa parte mais ampla. Por exemplo, quando a gente usa a palavra holismo, o que é holismo? O holismo, ele considera o indivíduo, o ser humano, por exemplo, como um todo, tá? Então, o que significa este todo que eu estou falando? Significa, além do corpo físico, a tua composição e os teus outros corpos, sendo ele o corpo emocional, o corpo espiritual, o corpo etérico, então toda a nossa parte energética que está envolvida e que nos rege. Então, quando eu falo de planeta Terra e vizinhos, a gente tem os outros planetas da nossa galáxia e... Opa, deu pane aqui na palavra. E eles regem a nossa energia, né? Então, por exemplo, quando você fala de qual é o seu signo, né? Então, qual é o significado e a relação que tem disso? A relação é que, de acordo com a data do seu nascimento, você tem um signo que te rege. Esse signo, ele rege a energia principal, que é como se fosse uma luz, não a luz não é o mais adequado, mas é como se fosse uma energia que fica o dia inteiro, né, a tua vida inteira, conectando com o teu eu interior, com esse teu eu sou, tá? Então, você acaba apresentando muitas características relacionadas a esse teu signo de nascimento. Porém, quando tu começa a se desenvolver espiritualmente e ter esse autoconhecimento e toda essa questão que hoje é o nosso tema sobre enfrentamento para curar-se, então tu já tem uma caminhada de autoconhecimento, toda uma busca em que faz e que te ajude a ficar mais neutro, digamos assim. Seria uma palavra interessante. Por que mais neutro? Porque mesmo que tu tenha, por exemplo, eu sou canceriana, então mesmo que eu tenha a regência do signo de câncer, que é um signo muito assim, chorão, magoado, assim, passou por isso, por aquilo, então já faz um drama e tal, porém é um signo muito família e que tudo vai estar de encontro com a proteção dos seus, tá? Então, são algumas características tanto do negativo quanto do positivo que eu comentei agora do signo de câncer, tá? Só que quando tu começa a ter um maior conhecimento e esse encontro, esse enfrentamento com você mesma, você começa a ter uma neutralidade, como eu falei há pouco, no sentido de apresentar em alguns momentos características dos outros signos, tá? Então, isso que eu tô falando, né, que é assim relacionado aos estudos da astrologia, são os estudos e essa energia que estes outros planetas que estão orbitando aí no mesmo sistema que a Terra tem de influência na gente, tá? E aí, o que acontece, né? Se a gente for pensar, né, aquela questão assim, nossa, os seres humanos, os terráqueos estão aqui sozinhos no planeta e como se nós estivéssemos aqui sozinhos. Seria muita prepotência pensar assim e também no sentido de pensar que nada que é do externo, no sentido de cálculos energéticos e tudo mais que influenciem no nosso dia a dia, tá? Então são algumas energias que te inspiram, que te
te trazem algum posicionamento, tá? Então, um outro ponto que também você consegue buscar bastante uma forma de se enfrentar para buscar as suas questões de cura, como eu disse, tanto das curas emocionais, assim como parte de cura do seu corpo físico, tá? É a parte da energia que os números regem sobre a sua vida, tá? Então, também a gente tem números relacionados ao, por exemplo, o seu dia de nascimento, tá? O seu dia de nascimento, ele tem uma forte influência na forma como você lida com as pessoas ao seu redor, tá? E isso é de acordo com a energia dos números, né? De 1 a 9, e aí principalmente outros números que são ou números mestres ou números kármicos. Então, mestres porque eles têm uma energia, digamos assim, potencializada na representação de cada um deles, e kármicos porque realmente você carrega alguma coisa que você vem com esse número regendo a tua vida, para que você aprenda algumas lições que ficou devendo lá atrás. Então, é aquela história, é ação e reação, gente, em tudo. Então, você tem alguma questão que você deixou mal resolvido lá atrás, você vem com esses desafios para agora, tá? Então, o número, então, a data do seu nascimento, né, traz essa relação. Por exemplo, o número 13, tá? O número 13 é um número kármico. Claro que na soma 1 mais 13 ele formaria o número 4, tá? Mas quem nasce no dia 13 de algum mês, tá? Carrega essa energia somente tô falando nesse momento somente pelo número do teu dia de nascimento. A energia do número que rege o teu dia de nascimento, tá? Então, o 13 é um número que ele traz bastante, né, uma carga, né, porque ele é um número kármico, de a pessoa que tem bastante trabalho para fazer, tá? Por quê? Porque trabalhou pouco na outra vida, ou fez aí uns cambalachos, alguma coisa assim, e aí vem com esse desafio, regido por esse número 13, de trabalhar bastante, de correr atrás de várias questões, porque foi vida boa, vida mansa em outra vida. Mas eu não tô falando de vida boa, vida mansa de riqueza, não, eu tô falando mesmo de vagabundice mesmo, assim, de não ter trabalhado em outra vida. Isso eu tô falando do número 13, tá? Então, enfim, é só um exemplo, mas assim, o número do seu dia de nascimento traz essa carga energética que vem de encontro para a tua vida, te favorecendo ou também te desafiando, como nesse exemplo, tá? E se te desafia, não vamos ver isso como uma coisa negativa. Lembre-se, obviamente, que toda questão que vem como um desafio vem para aprendizado, né? Então é aquilo que eu brinco, né? Assim, você não tá a passeio aqui no planeta Terra, na vida. Você veio aqui para aprender alguma coisa e para contribuir com o próximo, para contribuir com as pessoas, com a humanidade, tá? Então esse tipo de coisa é importante que seja levada em consideração, tá? Que você vem para contribuir com alguma coisa. Então, quanto mais você se enfrenta, que é esse nosso tema de hoje, enfrenta para buscar as tuas curas, por exemplo, curas emocionais, um equilíbrio emocional. Então, tu precisa desenvolver teu emocional para que você tenha uma estrutura, e a partir de uma estrutura planejada, você consegue se direcionar para os diferentes pontos da tua vida, tá? Então, na medida que quanto mais você conhece, né, se conhece, na medida que você vai vindo com esses desenvolvimentos e esse equilíbrio emocional, e aprendendo a gerenciar esse teu emocional e como você se comporta com relação às pessoas à sua volta e tudo mais, você vai se curando, né? Por quê? Porque qual é a grande chave para que a gente tenha uma cura, né? É esse enfrentamento, é você ter coragem mesmo, como eu busquei ali no chamado do Poção Mágica de Gabi de hoje, mas assim, você ter coragem de se enfrentar, coragem de buscar essas suas questões
e de olhar para dentro de você. Então, quando eu cito, né, a energia que um signo que tem, não é só o teu signo de nascimento, que é o teu sol, aí tem o ascendente, a tua lua e vários outros aspectos, porque de qualquer forma você carrega em algum lugar do teu mapa a energia dos 12. Por isso que eu falei que quanto mais tu te conhece, quanto mais tu te enfrenta e te percebe naqueles comportamentos que você tem ali todo dia, aqui, né, o canceriano, que sou eu, tu tem todo dia, eu tenho todo dia aquela energia muito forte, então eu vou fazer o quê? Vou passar de drama e de magoada, sabe? Que é o ponto negativo do câncer, né? Não, então assim, você usar e trazer outros pontos de encontro dos outros, um pouco de cada um dos signos, e aí com relação a números que também te regem de uma energia muito forte, e assim, não pensem que isso é desconectado, totalmente conectado, porque se você tem ali teu mapa astrológico na tua mão, teu mapa numerológico, ou enfim, alguns aspectos da tua numerologia, desses números que te regem, você vai ver que é totalmente casada as informações, tá? Porque você apresenta, né, características que vêm imantado no teu nome, no teu dia de nascimento, na tua data de nascimento, né? Então, carrega essa energia muito forte. Tudo isso te ajuda ou te traz aprendizados nesses tais desafios, que dependendo de quais são essas tuas regências, para esses enfrentamentos, tá? E aí, gente, todas essas formas, esses exemplos que eu tô dando são ferramentas para que você consiga cada vez vindo de encontro com essas tuas, através de muita coragem, mas vindo de encontro para sentar de frente com teus demônios, né, e tomar ali um cafezinho com eles e enfrentar isso, porque a partir do momento que você tem essa coragem, e não só coragem, disponibilidade, porque o que eu mais percebo no meu dia a dia, esses dias eu fiz um IGVT, né, um vídeo curto, e falei sobre quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu ando por aí me relacionando com as pessoas, eu fico observando o comportamento das pessoas, conversando uma com as outras e tal, mas eu percebo o quanto as pessoas terceirizam, o quanto as pessoas passam para o outro as suas próprias responsabilidades, né? Então, quanto mais você ficar na cadeira da vítima, né, nesse lugar de vítima, nessa procrastinação de eu tenho que fazer atividades para o meu trabalho, enfim, para a tua vida pessoal, para a tua vida profissional, para algumas questões suas, quanto mais você procrastina, quanto mais você se vitimiza, né, não percebendo que tudo está que o que está no outro, na verdade não está no outro, está em você. Eu já falei sobre isso, né? Mais difícil, mais longe tu vai ficando dessa tua cura. E aí, quando a gente tem questões emocionais a serem curadas, questões, sinais e sintomas, como eu falei lá atrás, que te trazem desafios, né, por estarem já no corpo físico, então tá constantemente te trazendo aí sintomas desagradáveis, ou mesmo, como eu falei, o diagnóstico, então já de doenças e tal, tá bom, maravilha, você vai buscar como você vai manejar essa doença. E quando eu falei lá atrás que a medicina cartesiana materialista, ou seja, que vê pela matéria somente, ela dá como veredito final de que existem doenças que não têm cura, tá? Só que, gente, todas as doenças têm cura, tá? Então, assim, por mais escabrosa, por mais que você, né, pegue algo bem difícil, alguma coisa bem desafiante, mas tem cura. Por que tem cura, gente? Porque isso é a psicologia da mente e corpo. Então, assim, todas as questões que aparecem na tua mente, elas são pensamentos que geram emoções que fazem o teu coração vibrar, os neurônios do teu coração emanarem uma vibração e as coisas chegarem, né, através de ondas, chegarem até você. E aí isso vai de você, ó, passando a bola aí para você.
Por que vai de você? Porque vai depender, não é o que tu tá pensando, porque daí eu vejo as pessoas falando, não, mas eu penso positivo o dia inteiro, faço afirmações positivas. Ai, gente, tudo lindo e maravilhoso. Tá ótimo, não vai rolar. Não vai rolar, porque pensar positivo não resolve. O que resolve é a emoção. Então você tá todo o tempo pensando positivo e você não percebe que você tá raivando, né? Ai, gente, raivando, olha a palavra que eu inventei, pronto. Você tá ali todo aquele tempo remoendo alguma coisa, ruminando, né? Assim, tipo, com uma sensação raivosa mesmo por causa de alguma pessoa, por causa de alguma coisa. Ai, agora pronto, vem uns exemplos na minha cabeça. Esse final de semana eu tava num lugar e aí eu vi uma pessoa falando que tinha feito um serviço e que a pessoa que recebeu o serviço, né, mas assim, um serviço tipo unha, cabelo, essas coisas que são, vamos lá, gente, imagina, não é uma calça que tu vai numa loja e tu devolve, enfim, pede o reembolso. Não, tipo assim, é um serviço que não tem devolução, tu vai fazer o quê, né, vai escabelar uma pessoa porque o cabelo não ficou bom, sei lá, que bobagem, mas assim, é um serviço prestado, né? Então, a pessoa se dedicou um tempão pra outra e depois a outra não gostou e daí não quis pagar o serviço, tá? E aí eu fiquei, né, assim... primeiro que a pessoa que não recebeu o pagamento tava mega, assim, pé da vida e não sei o que e tal. Tá, eu entendo, eu compreendo e nessas horas eu sou mega advogado do diabo, como eu costumo dizer, gente. Por quê? Porque assim, vamos lá, você fez um serviço, que é um serviço que não tem devolução, né? Assim, porque nesse exemplo que eu dei, unha e cabelo vai fazer o quê? Vai estragar a unha, não vai dar. Então assim, você fez um serviço e a pessoa não te pagou. Aí vamos às perguntas, eu adoro as perguntas, né? Quem já me assiste sabe, o pessoal aqui do Insta, do Face. Tá. O que eu fiz lá atrás, que eu gerei essa situação hoje de atender uma pessoa e não ser paga, tá? Nesse exemplo lá de salão, tá? Então, o que eu fiz que eu não tô sendo paga agora, né? Então, é aquela coisa, né? Quando se vê muito, assim, essas questões financeiras, dinheiro e tal, né? Então, assim... alguém ficou te devendo, alguém te deu um calote, né? Que é esse exemplo. Tá, alguém te deu um calote, mas gente, peraí, você não chegou aqui agora, você tem aí quantos anos? 1000 anos, 2000 anos nessa tua linha do tempo, sei lá, cada um com seu tempo. Então, você acha mesmo que de repente você não ficou devendo lá atrás pra alguém? Você foi santo, né? Hashtag só que não de novo, né? Por quê? Porque assim, até que ponto ou o que você fez, o que aconteceu que você tá recebendo de colheita isso agora nesse momento da sua vida, né? Então, gente, é plantar, né? Vamos lá, capinar, bota a sementinha, deixa ela ali tranquilinha, fecha a terra, rega, dá carinho, dá amor, e espera a colheita. E isso é pro bom e pro que não é legal. Então, se você não fez alguma coisa legal para uma outra pessoa lá atrás, você vai colher. E não pense que você vai colher da mesma pessoa. Não, tá? Então, assim, vai receber de outra pessoa. Me veio uma outra questão aqui. E aí, olha só, tudo isso, esse exemplo que eu tô dando, ele tem total relação com o que eu acabei de dizer, da questão do teu sentimento, né? E do que tu tá sentindo pra essa parte, sentindo e através do teu sentimento emanando essa vibração pra fora de ti, que vai fazer o quê? Vai fazer como um imã, tá? Que chegue, eu que quero começar a pegar, né? Aqui uns exemplos. Vai pegar de imã, vai pegar duas coisas. Isso aqui nem é o melhor exemplo, né? Tá. E vai fazer como um imã, vai aproximar duas coisas, né? Então, em que sentido, né? E no sentido de isso, você tá vibrando amor. Por que a gente fala, chega num ponto, a gente tá falando hoje de coragem para enfrentar e se curar. Lembre-se que esse se curar é amplo. Por quê?
Porque quando tu começa a curar teu emocional, vários sintomas e questões que tu tem no teu corpo físico começam a curar. Por isso que eu falei que todas as doenças têm cura. Porque são padrões comportamentais e a relação do teu emocional que reverbera no teu corpo físico. É óbvio, gente, que tem estágios de doenças que a coisa está bastante pesada, tá? E essas curas, elas dependem 100% de você. Então toma que a bomba é tua, entendeu? Então você vai passar em terapia com a Gabriele, com a Maria, com o João, com o Pedro, com qualquer terapeuta, gente, mas é autorresponsabilidade, tá? Então, por quê? Porque é só na hora que você começa a enxergar e enfrentar e ter essa coragem de enfrentar e buscar essas tuas sombras, que você vai conseguir mudar padrões comportamentais que vão começar a refletir no teu corpo. E aí, por que eu falei que tem estágios que está muito avançado? Porque tem estágios que talvez tu já tenha realmente que fazer uma cirurgia, alguma coisa, né? Alguma intervenção médica mesmo, assim. Claro que tudo tem a relação com o médico, sim, ok, mas vai ter que fazer uma intervenção para resolver, maravilha. Só que se você não estiver com esse teu enfrentamento emocional, se desenvolvendo emocionalmente, buscando essa tua estrutura, aquilo ali volta. É um exemplo que eu dei já para pacientes, por exemplo, com vários problemas de dentes, tá? Então, cada dente, ele representa uma vértebra da tua coluna vertebral e e questões, né? Partes ali do teu ponto. Então, vamos lá. Tô com problema no dente, fui lá e fiz canal. Cara, se você não mudar e não buscar aqui dentro da cachola, é dente, é isso, é aquilo, mas se tu não botar dentro da cachola, você não vai resolver. Você vai lá, consertou o dente, sair toda linda do dentista, maravilha, vai quebrar o dente de novo. Vai quebrar, vai de novo de encontro aquilo ali, tá? Então, por isso que eu sempre falo muito isso. Por quê? Porque não existe a chave milagrosa. A poção mágica de Gabi é assim, tipo, pra sacudir aqui. O que eu faço, o pessoal sabe o que eu faço, assim, ó. Acorda, porque é você que tem que acordar. Cada um tem que tomar a responsabilidade da sua vida e acordar. E sobre isso que eu falei agora, de assim, maravilha, vai usar ferramentas externas, perfeito, é legal, vamos associar mais de uma coisa, bem legal, tá? Porém, você precisa ter ciência de que precisa ter um tratamento para o teu emocional, para essa tua cabeça, eu ia dizer, bem direto. Pois é. Por que você precisa ter um tratamento para essa tua cabeça? E aí vem muito assim, as pessoas muito, imagina, terapia e tal. E aí lembrando que terapia, existe a terapia da fala, que é a grande virada de chave, porque você precisa se escutar, né? Verdade. Então você vai lá toda semana com o teu terapeuta, com o teu psicanalista, teu psicólogo, seja a linha que for, que você goste, que você passou e se identificou, e tem aquela tua fala livre que a gente chama. É através dessa fala livre que vai ter horas que, como eu digo, você dá com a língua nos dentes e você vai trazendo questões que vão ser vistas ali, né? E aí, eu super recomendo também que você tenha e busque ferramentas mais pontuais, que vão te dar alguma acelerada em alguma coisa. Por exemplo, que eu já falei lá no início, né, sobre as regências, né, o que pega para você e o que vai estar ali daquela energia no teu dia a dia, então da parte tanto astrológica quanto numerológica, a parte da linguagem do corpo, que é essa psicologia da mente e do corpo, que também te mostra como são os teus comportamentos, os teus padrões de comportamento, os teus comportamentos mentais, o que você sente. Gente, se as pessoas soubessem que só o fato só o corpo dela, ela tá caminhando por aí na rua, o nosso rosto e o nosso o formato do nosso corpo, ele te descreve de cima a baixo. Então, olha só, eu posso cruzar com uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, tá? Ou como que é o meu atendimento, que eu utilizo isso no meu atendimento. Então,
De que forma, né? Então, assim, chegou um paciente, um cliente novo, eu não conheço essa pessoa. Só que só de olhar os traços, o formato do rosto, o formato do corpo ou doenças diagnosticadas, eu já sei como que é o padrão comportamental daquela pessoa. Ela não sabe abrir a boca para falar nada para mim, tá? Então, olha que louco isso. E isso é tão louco ao jeito que é meu jeito de falar, gente. Vamos lá que é assim, né? Vocês já perceberam, né? Pra gente ficar descontraído também. Mas assim, isso é tão interessante que é interessante, mas a gente tem que usar com muita cautela esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque de forma alguma você pode constranger o outro, porque é como eu tô te falando, você simplesmente consegue saber como que funciona o padrão mental e comportamental dessa pessoa. Então, exige muito respeito ao próximo, existe muita compaixão ao próximo, porque é isso, tu anda pela rua e tu vê pessoas e tu faz essas leituras, né? Claro que eu não vivo fazendo essas leituras porque eu tenho mais o que fazer, então, mas vamos lá. Minha cabeça que é muito pensante, porque eu tenho, né, aspectos do meu gêmeos que é a parte da mente brilhante da mente que vem muitas ideias. Então esses dias eu tava na academia e tava observando algumas, e aí eu vi uma pessoa que tava caminhando na esteira. Não sei porquê, mas eu parei e eu olhei. Daí eu comecei a olhar o formato do corpo todo e tal. E aí eu fiz um diagnóstico da pessoa. Eu disse assim, tá, a pessoa é assim, assado e tal. Cabelo curtinho. Vamos lá, vamos pensar o que eu falei, né? É uma moça de cabelo bem curtinho, aquele cabelo batidinho e tal. O que é o cabelo curtinho na mulher, né? É aquele comportamento yang, tá? É um comportamento masculino. Não, entenda que o masculino não é masculino macho, mas pode ser mais feminino, porém mandando. Controle, então imposição e tal. E aí, enfim, tinha outras questões, tinha uma barriga um pouco protuberante, eu já falei sobre isso, a barriga um pouco maior, o que significa? Aqui a gente tem o nosso plexo solar, que é o plexo que rege a ação, a coragem, assim como a tolerância. Então, a pessoa que tá com uma barriga um pouco saliente, não tô falando de gravidez não, tô falando da barriga gordinha mesmo, tá? É uma pessoa que tá empurrando a vida com a barriga. Ela tá empurrando, tá? E além de ela estar empurrando, pode ser que ela seja bastante irritada, seja intolerante com outras pessoas, esteja sem ação e sem coragem, que nada mais é que empurrando com a barriga que eu acabei de dizer, né? Então, gente, às vezes quem me assiste deve dar risada, né? Mas é pra dar risada mesmo comigo, né? Porque afinal vamos fazer umas palhaçadas junto. Então, é isso. Então, existem ferramentas que você vai trazendo pra te ajudar nesse teu autoconhecimento. E o que os antigos falavam? Olha lá. Os antigos sempre falaram, e antigos eu tô falando... Antigos, eu não tô falando nem de 2000 anos atrás, tô falando atrás, tá? Antes até, né, então, de Jesus, que foi nosso mestre, que trouxe aqui, não, independente de religião, um avatar, tá? Ele é um avatar da humanidade e tal. Mas antes, então, estudos milenares relacionados à parte de medicina, o que sempre se trouxe? Que você é o detentor da tua cura. Foi a palavra que me veio agora, mas ela é bem apropriada. Você é o detentor da tua cura. Por quê? Porque a chave da tua cura está dentro de você. Então, quando eu trago hoje coragem para o teu enfrentamento, para a tua cura, toda a chave da tua cura está dentro de você. Então, seguindo esse raciocínio que eu estava falando de que você vai buscando muitas vezes essas técnicas que te mostram muitas coisas de forma muito pontual, técnicas que mexem na parte também de energia e te dão bastante start em muitas coisas, mas eu sempre digo, gente, não exclui a terapia da fala. Tá? Então eu sempre, na minha visão e de muitos colegas e profissionais que eu vejo da área de psicanálise, de psicologia e tudo, você precisa ter a sua terapia, tá? E aí isso é um outro ponto que eu observei nessas minhas andanças, né? E isso que eu tô bem isolada, né? E não é por causa de Covid, é uma questão
do meu enfrentamento, né? Do meu enfrentamento emocional. Mas quando eu saio, eu observo, eu comentei esses dias com vocês no IGVT, a questão de você achar que o conversar com o coleguinha, que conversar só com alguém da família, que só essa conversa é a forma de você jogar tudo pra fora. E aí eu vou te deixar uma pergunta sobre isso. Até que ponto isso não é verborragia, né? O que é verborragia? A pessoa que literalmente vomita pela boca e ela tem essa necessidade enorme de falar. Então ela vai sair, não tem problema sair conversando com todo mundo, tá? Óbvio, não é isso, e não é que tenha problema isso, tá? Mas verborragia é um desequilíbrio do teu chakra laríngeo, que é a tua região da fala, da comunicação, e que tá ligada à realização dos teus desejos intrínsecos, né, profundos. Então, essa fala muito, não é desalinhada, é uma fala contínua, mas quase que sem rédea, né? Então uma fala assim, uma ânsia de falar muito e tal, sem até um grande propósito, e falar tudo com todo mundo não quer dizer que você está fazendo terapia, né? Então esse é um ponto pra gente se dar conta, pra gente perceber, né? Por quê? Porque o teu colega, o teu amigo, o teu familiar, ele até pode te escutar, legal, só que ele não tem aquela visão do profissional, do terapeuta, do psicanalista, ele não tem aquela visão, aqueles estudos, né, que teve uma passagem lá sobre todo o estudo do trabalho de Freud, de Jung, enfim, independente da linha que a pessoa siga, mas enfim, mas que traga na observação ali daquela fala, gente, esse olhar profissional, e que possa te dar alguns caminhos, e que já tenha olha só que legal que me veio aqui, ó, uma visão treinada, que aí é essa relação da psicologia da mente e do corpo, e uma escuta treinada, para que alguma coisa que você, como meu cliente, me passe na tua fala vazia, que a gente chama. O que é fala vazia? Você chega no consultório falando assim: pois é, porque eu tava vindo pra cá, então eu esbarrei uma pessoa no metrô, aí eu comprei uma água, e aí não sei o que, sabe? É uma fala que, na verdade, a pessoa tá falando pra passar o tempo, ela não tá falando nada de importante do interior dela. Só que, às vezes, a pessoa e isso é normal, tá? Vai falando essa fala vazia, e ela vai chegando em pontos e começa na fala cheia, que a gente chama, que é essa questão assim, né, de trazer uma fala que tem ali por trás. Desculpa, gente, chamou o telefone, gente, é incrível que ligam na hora da live. Então, de trazer ali nessa fala, o que vem na hora da fala cheia, o profissional que tá ali contigo, ele tem um ouvido treinado para detectar questões ali, que são questões a serem resolvidas, questões das tuas relações, que essa pessoa, esse profissional, ele vai te conduzindo, ele vai te mostrando caminhos, né? Então isso é muito interessante. Ou seja, gente, obviamente que é totalmente diferente de você só ficar de papo pro ar, de conversa aleatória com alguém, com pessoas, com amigos, com pessoas da família, enfim, tá? Maravilha, segue com a tua conversa aleatória. Só que para você ter esses teus encontros e essas tuas soluções, esses teus enfrentamentos e trazer a cura, para que você realmente tenha paz para viver o que você quer viver, esteja preparado para o que está acontecendo no mundo, né? Olha o que aconteceu em 2020, o que vai vir em 2021, enfim, tudo isso. Para que você esteja totalmente preparada para isso, vem essa importância desse olhar e desse enfrentamento. Quando a gente fala em enfrentamento, um ponto que a gente pega aí são as sombras, que a gente chama, né? E que eu sempre acabo usando muito essa expressão de você ir lá tomar um cafezinho, tomar uma aguinha com seus demônios, né? E olhar olho no olho ali deles e bater um papo,
Esse é um papo que é válido. Por quê? Porque os tais dos teus demônios, que são as sombras que a gente chama dentro da psicologia analítica, eles nada mais são do que atores dentro de você que querem ser reconhecidos, então por isso que eles constantemente te chamam a atenção a respeito de alguma coisa que você precisa resolver dentro de você. Então quando eles resolvem, né, eles são reconhecidos, é como se fosse um cachorro pedindo uma atenção para você, e quando você dá essa atenção, olha no olho, você tem um cuidado com aquele serzinho, seja um cachorro, seja um bebê, sei lá, ou seja os teus demônios, forte, né? Pois é, cara, você tem que dar biscoitinho pros seus demônios, viu? Gostaram dessa? Adorei essa. Dar biscoitinho pros seus demônios, exatamente. Você tem que nutrir os seus demônios para que eles se sintam saciados e te deixem em paz. Você deu atenção para eles, todos querem atenção. Então até uma partezinha dentro de você, que é a tua sombra, que são esses teus demônios, eles também querem. E eles também merecem essa atenção. Porque quando você tem essa coragem de enfrentar essas tuas sombras, esses teus demônios, você começa a achar os grandes passos para o próximo, o caminho para o teu próximo passo. Qual é o próximo passo que você vai dar na sua vida, né? Então, assim, a gente está em época de final de ano, em que as pessoas costumam fazer, se não costumam, já deixo até a dica, né? Vou até falar um pouco sobre isso, vou anotar aqui. Então, assim, fazer planejamento para o teu próximo ano. O que eu quero para 2021, tá? E aí, quando você coloca no papel, na ponta do lápis, o que você quer para 2021, talvez seja na hora de você, junto com isso, fazer uma coluninha e analisar. Para que eu atinja esse objetivo, quais são esses enfrentamentos emocionais que eu preciso ter? Quais são os demônios que eu vou ter no meu caminho? Quais são as minhas sombras, então, que eu vou ter, que eu ouvi alguém falando pra mim que não gostou de demônios, que é muito forte. Então tá, bom, vamos trocar pra sombras. Porque eu escuto vocês falando aí, ó, seja quem tá aqui ao vivo, assim como quem vê depois, eu já tô pegando aqui no ar. Então, seja pra você entender da sua sombra, o que é que você vai ter que olhar para essa sombra, perceber, entender, digerir, para que você consiga realizar aquilo ali, a tua meta, uma meta grande ou pequena de 2021. Então vocês entendem que por tudo que a gente anda, em tudo isso, permeia a questão do teu enfrentamento emocional, da tua coragem que você vai, colocar nisso para realizar o que você quer realizar, né? Então, quando a gente fala dessas sombras, a gente está falando nada menos do que o teu espelho, do que aquelas projeções, que eu tenho até uma poção mágica de Gabi falando sobre espelho, que é você vê o que você vê no outro, você nega, você não gosta, você coloca longe de você, mas na verdade aquilo ali é a tal sombra fazendo assim, ó. Oi, eu tô aqui, eu sou tua sombra, me reconhece. É assim, viram? Até tem encenação. Gente, é isso. É a tua sombra te acenando com aquela pessoa que tu vira e fala assim, ai, meu santo não bateu. Não gostei dessa pessoa, não quero saber, não sei o que. Gente, é a tua sombra te chamando, fazendo confete ali pra ti, purpurina, porque ela quer que tu veja. E enquanto você não parar pra olhar aquilo ali, você não vai resolver a tua vida, entendeu? Como que é? Gente, Então, olha só, vamos lá. Pra tu enfrentar tudo isso, o que tu tá paradão aí no teu ponto de zona de conforto? Por quê? Porque você tá com medo. E por que você tá com medo? Porque você traz junto, né, no pacotinho do medo, insegurança, sensação de incapacidade, rejeição, abandono,
assim, sensações e sentimentos que você nem tem plena consciência, mas que estão lá no teu inconsciente te bloqueando, te atrapalhando e te ando, né? Então, assim, te impedindo mesmo de ir para frente, né? De ter uma sequência, um andar uma caminhada, né? Seguir o teu caminho. Então, o que tu tem que enfrentar, né? O que tu tem que entender, né? Pegar aquela tua sombra que tá acenando para ti lá. Para quê? Para você olhar uma insegurança. Da onde vem essa insegurança? Aí que entra, além da questão da fala livre que eu já falei para vocês, usar às vezes algumas técnicas que você consegue ir direto no ponto e buscar. Qual é a origem, da onde vem essa insegurança? Da onde vem essa sensação de incapacidade, de eu achar, quer ver? As pessoas, né, muito aí no mundo digital, como que eu vou fazer, como que eu vou resolver minha vida? Eu tenho que fazer live. Eu já falei várias vezes isso pra vocês. Eu já tive um monte de medinho e não sei o que, não vou fazer live. Ai, mas eu percebi que a primeira vez que eu ia fazer minha primeira live, gente, sabe qual era meu maior medo? Era de rejeição. Do tipo assim, gente, imagina se eu entrar ao vivo e ninguém me assistir, e se eu ficar lá falando e não tiver ninguém para me ouvir e tal. Gente, esse foi assim a grande sombra que eu enfrentei logo nas minhas primeiras lives, né? E aí, quanto mais você vai enfrentando, ou por exemplo, quando eu percebi e eu levei isso, né, para minha análise, porque obviamente eu sempre falo para vocês como eu ajudo e eu ajudo nessa terapia das pessoas. Óbvio, todo terapeuta tem que ter a sua própria análise, tá? Isso é regra, tá? Então assim, tem que ter. Por quê? Porque senão você vai se perder em alguns momentos, pode acontecer, tá? E aí, eu lembro que eu levei isso e eu me dei conta e eu disse assim, gente, eu tô com medo de ser rejeitada. Esse é o ponto. Então, tu entende que não é só assim, o que eu vou falar? Olha só, tô falando, tá? Eu anotei alguns pontos para trazer para vocês, mas assim, tem a coisa vai fluindo, né? E vai fluindo porque eu fui me abrindo para o que é o meu, a minha missão, a minha coisa desse suspiro, né? Porque querendo ou não, gente, tudo que eu falei até agora, e eu comecei lá no início da nossa poção mágica falando sobre buscar você se conhecer, tá? Com ferramentas específicas que tem alguns pontos que não tem jeito, gente. A tua energia, você veio, ninguém veio a passeio, que eu sempre falo. Você veio com aquilo ali, você tem algo a realizar específico. Então, significa que na receita do teu bolo, você tem determinados ingredientes que o coleguinha não tem. Então, dentro do teu pacotinho de ingredientes para fazer o teu bolo, você tem determinados ingredientes. Então, por exemplo, se a tua missão é essa coisa da fala e trazer a fala para as pessoas, uau! Gente, vocês viram isso? Deu um... Gente, acho que eu voltei. Desculpa. Eu tô sem luz, mas eu tô com o Facebook caiu, fiquei só no Instagram, tá? Eu tenho bateria e eu tenho 4G para continuar, finalizar nossa live. E tenho a luz do refletor, então vamos à luz de velas. Ai, que legal. Ó, nada é por acaso, tá? Eu quero lembrar o que era o ponto que eu tava falando. Eu acho que o ponto que eu parei antes da gente cair aqui foi que a questão de que todas de você ir buscando seus autoconhecimentos, enfim, e essas energias que estão, né, em cima de você, que é a parte da astrologia, que é a parte da numerologia, e juntando isso com essa tua fala livre, que vai trazer questões com o tempo, vai trazer questões de traumas da velha infância é um modo de dizer, porque como eu sempre digo, gente, tudo está lá. Tudo está lá na infância, tá? Então, trazendo isso à tona e você nessa fala, nessa terapia de fala, você começando a compreender. Além de, olha só, vamos lá, tô trazendo o ponto, né? Então, energias, astrologias, numerologia, a terapia da fala livre,
a psicologia da mente e do corpo, que mostra através do formato do teu corpo quem você é, a parte das terapias integrativas pontuais que vão direto em algum trauma, e daí tu pega o que tu achou no trauma e leva para tua terapia de fala livre para ver isso, tá? Então, gente, este é o grande ponto aí para que você consiga trazer aí muitas das suas questões à tona, tá? E aí você fazendo tudo isso, né, em paralelo, você consegue ter, de fato, o sucesso desse teu enfrentamento, a coragem para esse teu enfrentamento para ajudar na cura das tuas doenças, tá? Ou dos teus sintomas. E tu está errado o que eu falei, tá? Não é de português que eu tô falando errado. É porque, assim, não tome para você como teu. Tire a posse, então é erro meu, tá? Então, assim, não coloque, tipo assim, eu vejo as pessoas, ai, o meu diabetes, ou não sei o que. Gente, para, olha o apego, né? Então, solta aquilo ali. Porque se tu tomar aquela doença como tua, ela não vai sair de você, entendeu? Tá? Então é por aí, tá? Olha, gente, tá bem interessante essa live aqui no escurinho só com nossa luz aqui de bastidores, tá? Mas eu acho que eu trouxe bastante informações aí. Então, assim, você tem que ir de encontro aos teus medos. Tomar esse café da manhã, esse brunch com o teu demônio, com as tuas sombras, descobrir aí o que aconteceu, né? Como você vai resolver aquilo ali, você vai precisar de ajuda profissional, tá? Pelo menos é o melhor caminho para que te conduza e te ajude a achar essas chaves. Tá? Então, assim, não basta também só sair fazendo para cá e para lá os teus essas consultas de autoconhecimento sem ter aquele trabalho contínuo do dia a dia, né, e do semanal, tá? Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Então, gente, eu convido vocês para me acompanharem aqui no Instagram, me acompanharem também aí no meu canal do YouTube, que é a doutora Gabriele Tubbs, Estruturação Emocional. Então me sigam lá no YouTube, compartilhem, tá? Esse programa, ele vai pro YouTube hoje. Por quê? Porque lá é o lugar do Poção Mágica de Gabi, que a gente em breve vai transferir para lá, pra gente poder realizá-lo, tá bom? Convidem as pessoas que vocês sabem que estão precisando de ajuda, de encontro, porque é através, né, desse emocional que você vai conseguir achar as tuas respostas e de fato ir de encontro para realizar o teu caminho, tá? O meu papel aqui não é nada menos do que ajudar você a encontrar, através desse teu desenvolvimento emocional, uma estrutura para que tu viva a tua independência. E a tua independência, quando eu falo, ela é ampla, né? Porque você precisa de um emocional estruturado para viver o que você quer fazer aqui. O que você quer fazer? O que você quer realizar? Quais são os teus sonhos, tá? Então é isso, gente. Beijos infinitamente nutritivos no coração de vocês, com muito amor, e agradeço a presença de todos aqui.